A política de saúde pública do governo federal com relação ao combate à pandemia do novo coronavírus, calcada no dilema defendido por Bolsonaro desde o início da pandemia, entre salvar vidas ou salvar a economia, tem se revelado falso. O que não é novidade, afinal, um grupo de mais de 1.500 economistas, empresários e banqueiros, ainda em março de 2021, no que ficou conhecido como a Carta do Mercado, já desmistificava tal dilema. Para os signatários da Carta, a vacinação em massa e a proteção social da população vulnerável seriam as condições indispensáveis para a recuperação econômica e a redução do número de mortes provocada pela Covid-19. No entanto, Bolsonaro segue sua política dicotômica entre saúde pública e economia, embalado pelo estéril debate entre o uso da cloroquina e outras drogas sem eficácia contra a doença e sua senha autoritária contra governadores e prefeitos, que tentam conter a pandemia, associando a vacinação da população com medidas protetivas de distanciamento social. Por suas falas e atos, Bolsonaro tenta negar a política e criminalizar os políticos, notadamente os que lhe fazem oposição. O combate bolsonarista às medidas de distanciamento social é fundamentada na dita tese da imunidade de rebanho, como vem sendo revelada pela CPI da Covid-19 no Senado Federal. Com fortes indícios, até agora, de que a política de combate à pandemia levada a cabo por Bolsonaro seja responsável por milhares de mortes de brasileiros e brasileiras. A CPI, por sua vez, busca comprovar a relação entre a política defendida e posta em prática por Bolsonaro e os seus e o alarmante aumento do número de mortos, bem como apontar o irresponsável por essa política de característica fortemente genocida. Neste sentido, a CPI da Covid-19 no Senado Federal tem sido, a meu ver, um instrumento que trouxe de volta a política ao centro do debate público brasileiro. Temos acompanhado, desde o golpe de 2016 e o reacionarismo político que se seguiu, que, dentre outros fatores, ensejou a ascensão do bolsonarismo na cena política nacional, caracterizado no fenômeno da antipolítica, que coloniza a política ao ponto de descaracterizá-la, negar a função social do Estado e gerar o descrédito nas instituições democráticas. A antipolítica bolsonarista é a negação da política como dimensão básica do próprio sistema democrático em todas as suas dimensões, inclusive das esferas do governo federal e de políticas públicas, no caso específico, a política pública de saúde e o combate à pandemia do novo coronavírus, que é o objeto central da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Portanto, compreendo a CPI como instrumento não apenas de investigação da crise da saúde pública no estado do Amazonas, ocorrida em janeiro de 2021, quando as autoridades competentes, o governo federal, o estadual e a prefeitura de Manaus, por omissão ou por ação deliberada, deixaram faltar oxigênio hospitalar nas unidades de saúde pública, o que ocasionou a morte de dezenas de pessoas, mas também como instrumento de investigação de toda a política de saúde do governo Bolsonaro com relação à pandemia. Os depoimentos colhidos pela CPI até a data de 28 de maio de 2021 indicam que a política de saúde do governo bolsonarista com relação ao combate à pandemia do novo coronavírus está calcada na tese da chamada imunidade de rebanho, no que os depoentes ligados ao governo têm buscado negar. No entanto, a farta documentação colhida pela CPI, bem como as reiteradas declarações e ações do próprio presidente Bolsonaro, atestam a defesa de tal tese. Desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, o governo brasileiro, pela negação da ciência que caracteriza o bolsonarismo, tem apostado na tese do que chama imunidade de rebanho, que para Bolsonaro e seus assessores seria atingida pela exposição natural da população brasileira ao vírus da Covid-19. Para isso, o governo se ampara na falsa crença de um propalado tratamento precoce da doença, com base no dito kit Covid, distribuído à rede de saúde pelo governo federal e composto por medicamentos como a ivermectina, cloroquina e hidroxicloroquina. Esses medicamentos, segundo os cientistas, não servem para combater nem proteger contra o coronavírus. Lembram os senadores oposicionistas na CPI que desde o início da pandemia o governo federal tentou impedir os governadores e prefeitos de tomarem medidas efetivas para combater ou ao menos diminuir o ritmo de propagação do vírus, como o isolamento social, por exemplo. Pela tese da imunidade de rebanho, o governo Bolsonaro pretende acabar com a pandemia através da contaminação em massa de toda a população brasileira
pelo vírus da Covid-19. Ocorre que dados de diferentes pesquisas, como a desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, indicam que para o Brasil atingir a imunidade da população por essa via, mais de 1 milhão de pessoas seriam mortas. Outras pesquisas apontam que o número de mortes poderia ser maior, poderia mesmo chegar à cifra de 2 milhões de vítimas fatais. Ora, isso seria um genocídio. Daí que os governistas, ouvidos pelos membros da CPI, tentem negar a relação da política de saúde pública do governo Bolsonaro com a tese da imunidade de rebanho. No entanto, os fatos documentados e em posse da CPI atestam justamente o contrário. As investigações da CPI até o momento indicam em sentido claro que a tese da imunidade coletiva ou de rebanho, como dizem alguns, pela propagação natural do vírus, foi a grande política de saúde para o enfrentamento à pandemia por parte do governo federal. As negativas em comprar as vacinas oferecidas pela farmacêutica Pfizer e pelo Instituto Butantan, ainda em julho e agosto de 2020, a defesa por parte de membros do governo e as recomendações do Ministério da Saúde para o uso de cloroquina e outros medicamentos ineficazes contra o coronavírus, bem como as diversas declarações e ações de Bolsonaro contra o lockdown e outras medidas de distanciamento social, corroboram no sentido de uma política deliberada do governo com vistas à imunidade de rebanho. O que se espera, como um dos resultados da CPI, é a comprovação dessa tese, bem como a responsabilidade administrativa e penal dos possíveis responsáveis por tal política, ainda que a mesma não tenha atingido seu êxito e matado milhões de brasileiros e brasileiras. Se sabe, no entanto, que parte das mais de 450 mil mortes provocadas pela Covid poderiam ter sido evitadas se o governo tivesse seguido as orientações dos organismos internacionais de saúde, como a própria OMS, e adquirido as cerca de 200 milhões de doses da vacina, quando lhe foram oferecidas no segundo semestre de 2020, e que por contratos lhes seriam entregues entre dezembro de 2020 e maio de 2021. Portanto, se as vacinas tivessem sido adquiridas ainda em 2020, ao final desse primeiro semestre de 2021, estariam sendo vacinadas com as 2 doses da vacina 100 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira, estimada em 215 milhões de brasileiros. Sobre a ótica da responsabilização dos culpados, sabemos que o único responsável pela política do governo federal é o presidente da República. O próprio, assim, já disse de público, ainda que seus aliados, ao deporem na CPI, busquem eximir Bolsonaro de qualquer responsabilidade. A tese da imunidade de rebanho é a via pela qual se pode chegar ao mandatário. Parece-me que a fala do relator da CPI, senador Renan Calheiros, na sessão da comissão do dia 25 de maio, aponta nesse sentido. Na ocasião, o senador iniciou sua fala lembrando o julgamento dos nazistas pelo Tribunal de Nuremberg logo após a Segunda Guerra Mundial. Renan Calheiros lembrou do caso do ex-número 2 do regime nazista, Hermann Göring, que em seu julgamento pelo tribunal continuou negando tudo, enaltecendo Hitler e apresentando como salvador da pátria. Enquanto a história, pontuou Calheiros na ocasião, provou que fazia parte de uma máquina da morte. Acrescentou o relator da CPI. Faço questão de trazer à memória de todos, talvez, o julgamento mais conhecido da história, o Tribunal de Nuremberg. Foi ali que o mundo procurou encontrar respostas para um crime inconcebível, o genocídio de 6 milhões de judeus nos campos de concentração do regime nazista. Se referindo ao caso da CPI, afirmou Renan Calheiros, não podemos dizer que houve genocídio, não podemos dizer ainda, mas podemos dizer que há sim uma semelhança assustadora, uma semelhança terrível, uma semelhança tenebrosa, uma semelhança perturbadora no comportamento de algumas altas autoridades que testemunham aqui na CPI e o relato que acabei de ler sobre um dos marechais do nazismo no Tribunal de Nuremberg, negando absolutamente tudo. A tese da política de saúde com o objetivo de atingir a imunidade de rebanho, neste caso investigado pela CPI da Covid-19, é o caminho que pode levar à conclusão de um crime contra a humanidade. E neste sentido, a CPI da Covid e do Senado Federal se converte no fato mais relevante da política brasileira no início da segunda década do século XXI. A CPI da Covid está em seu início, mas já encontrou rastros do que pode ser o maior crime cometido por autoridades públicas brasileiras.